Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. E o eterno? Existe? Sabe aquele feliz pra sempre? Acontece pra todo mundo? Peraí, este episódio é sobre fins, pois eles acontecem, e o que fica quando algo acaba? Traumas? Desespero, Choro? terapia. Novos começos? Eu acho que fica muita coisa, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. E não estamos sozinhas, né, Flá? Não, a gente nunca tá sozinha. Oi, Nelly. Oi, meninas! Nossa, tô muito chique, gente! Foi rico, sim! Demorou pra você vir, hein, Nelly? É verdade. Demorou, porque eu quero... Uma das primeiras apoiadoras aí. É isso que eu ia falar. Eu quero falar que eu quero o meu troféu de fã número 1 aí. Eu tenho que distribuir uns 20 troféus de fã número 1, Flávia. Eu quero o meu! Não, muito bom estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E espero, né, hoje a gente falar bastante e, de repente, ajudar os nossos ouvintes, assim como vocês já me ajudaram muitas vezes. Já me fizeram rir, já me fizeram até tossir de tanto rir. Ai, que loucura. ótimo. A ideia é essa, né, amiga? Então, vamos lá. Para a gente começar, lembrando que eu e Zá somos pessoas que acreditamos em signos. Nelly, qual o seu signo e seu ascendente, se você puder nos dizer? Meu signo é Escorpião, com ascendente em Gêmeos e a minha lua em Aquário. Nossa, que... Pai Meu amado. Deus do céu. Nelly, eu não sabia disso. Sabia que você tinha esse ascendente aí em Gêmeos, amiga? Eu não sabia? Lógico que você sabia. Que você falou pra mim, nossa, é verdade, você imprime Gêmeos quando te conhece, nada de Escorpião. É verdade. Que a gente falou, que eu falei, não, mas você não tem nada de Escorpião, gente. Como é que ela ia te aturar, ô Flávia? Aquelas amigas tóxicas. Como é que ela ia te aturar, mano? Eu não tenho nada de Gêmeos e te aturo, amiga. Você tem um negócio de Virgem, Capricórnio horroroso. Nossa, gente, alguém chama o mapa astral aí pra gente analisar urgente. Não, mas o que eu posso dizer é o seguinte, realmente, Nelly é uma pessoa que imprime um Gêmeos quando a gente conhece ela. Super comunicativa, não tem vibe ruim, faz 150 coisas ao mesmo tempo, muda de projeto, muda de profissão, muda de jeito. Ah, Nelly, você é muito geminiana. É verdade. E se tem uma coisa de Escorpião, eu acho que é aquela coisa de renascer das profundezas, entendeu? Achar uma força aí, não sei da onde, e recomeçar. Já posso dizer, já dando spoiler, aí como a Flávia falou, eu sou a rainha dos recomeços. E vai agregar muito com o nosso tema, então. Que ótimo. Outra coisa, ele é minha musa fitness. Isso, eu tento. Aí tem tudo a ver com recomeço, é verdade. Toda semana eu recomeço. Sensacional. E agora vamos lá. Se você ainda não entendeu, este episódio, ele é sobre uma coisa que pode acontecer, que é o fim da ideia do eterno para sempre, né? Do felizes para sempre, que é o divórcio, que é uma palavra que para alguns ainda é muito cheia de tabu, muito cheia de coisa, para outros é a solução. Para outros é uma palavra extremamente temida dentro de relacionamentos. E como a gente está falando aqui, a gente entendeu, nós três aqui, vocês vão entender um pouquinho mais, que também pode ser um lugar de recomeço. Sim. Não é isso? Não é o fim, como para muita gente, que a Flávia citou aí, né, que é difícil de encarar, que muita gente encara como fim, não é o fim.
É uma nova oportunidade, né? Eu acho que, assim, é que tem muitas questões aí, né, que a gente não vai conseguir pegar todas as camadas, mas, assim, por muito tempo, e muito tempo mesmo, séculos, né, a gente foi ensinada que casamento era para sempre, né? Então, quando a gente vai para um casamento, a gente acredita que vai ser eterno, né? Que o que você e outra, ninguém casa esperando terminar, né? Então, o que você acredita é que aquele relacionamento vai superar as dificuldades, você vai ficar lá junto na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza, enfim. Só que pode acontecer sim, né? De ter esse fim. Eu acho que a palavra divórcio também, a Flávia falou bem, vem com estigma, né, também. Eu acho que, entrando aí já no assunto, eu acho que a primeira palavra que veio quando eu pensei divórcio ou separar foi vergonha, né? Eu acho que eu tinha vergonha de, por exemplo, não ter dado certo, sabe? Assim, eu acho que isso passa na cabeça de muitas mulheres também, uma espécie de fracasso num plano, numa energia, num tempo investido, né? Num sonho que você sonhou um dia, achou que aquilo era a realização do sonho. Então, acho que o divórcio vem junto também com uma carga de fracasso. Assim, meu plano não deu certo, né? O que eu sonhei não foi legal. Né? E aí depois acho que vem um medo, né, Flá? Eu acho que assim, eu costumo dizer isso, eu tenho também por experiência própria, aqui só para contextualizar, eu também já fui casada há muitos anos e passei por um divórcio há pouco tempo atrás, e eu lembro que eu pensava muito, você falou da vergonha, e uma sensação de que era muito interessante, era uma sensação que eu devia tentar, será que eu não tentei tudo? Será que eu não tentei tudo? E aí de vez em quando eu falava, não, vamos tentar mais um pouco, será que eu não tentei tudo? Então pensa assim, insiste assim, vê assim, abre mão aqui, abre mão ali, e isso é muito doido, porque no fundo, hoje, eu olhando aquela situação, eu penso que foi medo, vergonha, e essa coisa, fracassei. E colocam muito em cima da gente, porque assim, uma das coisas que eu acho que eu já falei aqui no podcast em algum episódio, é a mulher edifica a casa. Nossa, eu ia chegar nesse ponto. Seu marido, é a mulher que salva o casamento, homem é assim mesmo, no caso, nós três aqui que somos héteros, né? Infelizmente. Você compactua do Nelly, adoro. Gente, não é, porque é se uma a gente coisa... escolher, pra mim, eu não queria escolher, não. Exatamente, né, gente? Essa coisa de, a gente escolhe a sexualidade, mentira, mas assim, Mentira. na pele mesmo é mentira. Mas tudo bem, eu acho assim que dentro da relação, acho que a mulher sempre abre mais mão de coisas, né? Acho que de uma maneira bem geral eu tô falando, hein, gente? Não pega pra si. De uma maneira bem geral, assim, eu acho que a mulher, ela acaba abrindo mão e tolerando muito mais atitudes, assim, do homem, do que o homem, assim, né? Eu vejo muitas amigas perto de mim, também o que eu passei, mas, assim, a gente tem uma carga que vem dos nossos pais, dos nossos avós, além da religiosidade, que é isso, tipo, mas o homem é assim, então assim, se o homem trair, a mulher perdoa, né? Sempre você assim. vai acabar com o seu casamento, com um homem maravilhoso, que ajuda a sustentar a casa, que, sei lá, várias questões, né? Sei lá, se a mulher tem filhos, né? Que é pai dos seus filhos, você vai acabar com o casamento, com a convivência dos filhos com o pai, porque ele fez uma besteirinha na rua, pelo amor de Deus, olha o quanto que você está colocando em jogo por conta de um deslize. Então, assim, é bem, né, assim, é bem difícil a gente ponderar, a gente colocar nessa balança o que a gente toleraria, o que não toleraria, e a que preço, né? E eu falava muito, na época que eu estava passando por esse processo de divórcio, eu falava muito assim para minha terapeuta, era sempre eu voltava toda a sessão nessa conversa, eu falava, é que eu não sei o que é do outro e o que é meu, porque eu tinha, assim, na minha cabeça eu já tinha uma certeza. Eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui do processo individual. No meu caso, como ele falou, eu não tive uma ruptura
porque o meu ex-marido me traiu, ou porque houve traição de alguma das partes, ou porque, aí o básico, né, Nelly, porque parece que você também só pode separar se a pessoa te bate. Né? Porque se não te bate, então, assim, não tinha violência ali, física. Ele é tão bom. Isso, ele não te bate. Eu ouvi assim, mas se não for traição, qualquer outra coisa resolve. Isso. Mas, gente, como assim? Né? São tantas questões que envolvem uma relação e é só uma traição que se questiona. Ou uma violência, né? Assim, física, né? Porque eu acho que é a única coisa que as pessoas aceitam. Né? E aí, quando eu lembro que eu falava muito isso para minha terapeuta, que era, eu não sei o que é do outro, o que é meu, porque era isso, eu tinha uma certeza do que eu queria, mas é como se eu não encontrasse a desculpa perfeita, sabe? E aí eu tive que fazer muito um processo de entrar para dentro de mim e falar, mas peraí, eu não tenho que explicar nada para ninguém. Se não tá bom para mim, se aqui não está bom para mim, eu não vou ficar. E acabou. Não tem que ficar explicando para ninguém, né? E aí vai muito no que a Anneli falou, a vergonha, o medo. E aí as pessoas vêm falar para você, mas você não vai conseguir ficar sozinho. Você não vai conseguir dar conta. Por que você tá fazendo isso? E lá. E aí eu acho que é por isso que eu tive, no meu caso, eu tive um processo que eu demorei, assim, na minha cabeça hoje foi um processo muito de escadinha, sabe? Muito lento, assim, entre decidir, conversar e falar para as pessoas mais próximas, aí vai abrindo para sair de casa. Então foi um processinho, assim, de alguns meses, sabe? Eu não sei se aconteceu com você, mas meio que você vai dentro da relação já divorciando, né? Você vai divorciando dentro da relação. E é isso que a gente ia falar, eu queria que a Zá falasse um pouquinho também. A gente separa estando junto, na verdade. Falando um pouco do meu processo, né, também não tive essa questão como a Flávia falou, foi mais uma questão de convivência, planos, se perdeu e passou a não fazer mais sentido. Existem 5 fases do luto para uma pessoa que está passando pelo divórcio, e acho que nessa situação, quando a mulher, né, decide romper essa relação, acho que a gente vive isso dentro da relação. Eu tenho certeza que eu vivi exatamente assim, porque eu vou só citar aqui quais são essas fases, né? A primeira é a negação, depois a fase da raiva, a fase da barganha, onde você tenta fazer os acordos. Então acho que entra isso que a Flávia falou, né? Não, mas deixa eu ver se eu tento, né? Você faz um acordo com você mesmo, uma coisa muito maluca, a fase da depressão, e a fase que você aceita, né? Que aquilo de fato acabou. No meu caso, vocês pediram para compartilhar um pouco, né? Foi uma traição, mas hoje eu vejo que, tipo, não foi do dia para a noite, e né? A traição, eu acho que ela foi acontecendo e, enfim, não sei detalhes, porque a pessoa nunca me contou. Se quiser contar, fica à vontade. Mas eu acho que houve também isso, sabe? A dúvida, talvez, por parte dele, eu vou colocar meu casamento e tal. Então, assim, do lado de cá, eu acho que essas fases foram acontecendo, esse distanciamento, essa negação, e aí culminou com o fim do quero me separar. Mas dentro da relação, eu acho que a gente já vive isso, a gente só não se dá conta, sabe? Eu acho que o fim, não sei se vocês concordam, fica claro, assim, depois que você olha de fora, que já estava no fim. Eu ia falar o seguinte, que eu sempre tive uma frase assim, que eu não passei, como eu tô falando, por essa situação, mas na minha cabeça, sempre que entra uma terceira pessoa, no caso, né, quando a pessoa trai e tal, é porque aquilo já acabou. Pra mim, gente, não faz sentido, sabe? Se entrou alguém ali, é porque aquilo ali já não existia. A não ser que seja, né, um relacionamento aberto, a gente sabe que existe. Mas se entrou como forma de traição, né, que é quando o outro não sabe, não é uma coisa acordada, ela já tinha acabado. Já tinha. A pessoa só não teve coragem de acabar, sabe? Pra mim, não sei, na minha cabeça, isso é muito doido. E aí, quando tem um interesse, né? Quando você olha pro outro, sabe? Né? Quando você olha pro outro. Não, eu sempre falei isso pra Zá, né, Zá? Eu fiquei solta, eu me separei e depois conheci a Zá muito no momento que eu tava separando ali. Eu falava pra Zá, parecia que eu não via ninguém.
Não, as pessoas. Eu falava pra Zá, eu ria. Eu falava, gente, mas tem tanta Ceguinha, a gente fica ceguinha. Eu falava, menina, se eu saísse, eu não via. Eles perguntavam assim, tinha um homem de vermelho. Eu falava, tinha? A gente se condiciona, né? A gente se condiciona. É muito interessante. Então, por isso que para mim sempre ficou. Eu queria agora entrar um pouquinho numa coisa que eu acho que é uma coisa que pega muito, né? E vocês vão falar para você. Que assim, quando você tem um divórcio e você separa ali, e aí assim, aqui pode ser também, né, sei lá, um relacionamento, um namoro muito longo. Hoje em dia as pessoas moram juntos antes de casar. Enfim, a gente tá falando muito assim, de divórcio no sentido de que a gente foi casada ali, papel e tal, mas pode acontecer de outras formas. Gente, o costume com o outro, o costume com a família do outro. Eu lembro que isso pra mim era uma parte extremamente pesada. Não, você sabe que isso nem só no casamento, mas teve um namoro que eu tive muito engraçado, porque eu adorava a família dele. E eu queria ficar com a família dele, depois que eu percebi. Na verdade, você só suportava ele porque você gostava da família. Então a gente entra num ponto aqui que você não se divorcia só da pessoa, né? É a família, é os amigos, aquele ciclo todo, né? E isso é ruim, porque você se vê muito tempo fazendo a mesma coisa, os mesmos programas, com as mesmas pessoas, e você se apega, né? Se apega demais. Enfim, imagina, o meu último relacionamento acho que foi 9 anos no total, né? Então eu vi criança nascer, criança crescer. Então, assim, você sente saudade, e essa ruptura, assim, para mim, essa ruptura foi muito necessária, assim, eu não consegui ficar no meio termo, assim, sabe? Foi triste, porque, né, dói você se afastar de pessoas que você se apega, tem um carinho imenso, e depois, do nada, essas pessoas elas não fazem mais sentido na sua vida, entendeu? Você não faz mais sentido você ter aquela pessoa ali, ou contar da sua vida para aquela pessoa, tipo assim, não faz, porque aquilo te relembra tudo que você viveu e que você não vai viver mais. Então, pra que você vai ficar alimentando? Ficar naquele lugar. Isso que você falou, eu também, o meu casamento, eu tive um casamento de 13 anos no total, mas eu fiquei junto com a pessoa 17. E aí, é isso, eu vi criança crescer, criança nascer, ir pra faculdade, gente ficar velho, gente morrer, gente casar, separar. E aí essa separação desse ambiente inteiro que você estava convivendo há anos. E de que você se reconhecia ali. Isso, que você fazia parte daquele lugar. Não tinha outro lugar, né? E aí você se vê... para mim, as mais fundamentais... Eu sou uma pessoa... A gente tem um episódio sobre tradição, né, Zá? Que é sobre Natal. Eu sou muito doida com as coisas, com tradição. Então, assim, quebrar isso... né, a sensação era perder, na verdade. Depois a gente entende que a gente recomeça e cria de novo tudo isso, né? Cria novos rituais, né? Mas conhece outras coisas. Assim... outras realidades, outros jeitos de fazer coisa. Mas eu lembro que essa sensação de, isso aqui não vai... Eu lembro que eu já estava, né, num processo assim, de separação num final de ano. E eu lembro que o Natal foi a coisa mais bizarra. Eu olhava para tudo aquilo e tinha certeza que era a última vez que eu vivia tudo aquilo. Daquele jeito. Caraca. E aquilo era assustador. Eu falava, mas eu adoro isso aqui. Mas isso aqui não tem mais como acontecer. E é uma sensação de que é um desespero. E aí, esse tempo todo, você aprende a planejar tudo em dupla. E de repente você tem que planejar tudo sozinha. Nossa, tela azul do Windows. Você sabe que essa coisa do planejar tudo sozinha também, não sei se eu estou mudando do assunto prematuramente demais, mas quando eu me vi sozinha, tipo assim, as coisas menores para mim era um bicho de 7 cabeças, tipo, ir no mercado sozinha. Tipo, como que eu vou no mercado? Assim, era ridículo. Hoje, eu encontrar alguém e perguntar dele, o que eu vou fazer?
Que horror, todo mundo tem alguém no mercado. Olha pro lado. Ah, a mãe, marido. Você não entrou prematura, porque eu ia entrar no negócio de onde ficou sua autoestima. Lá no chão. Nossa, lá nos caralho. Não sei nem se pode, mas foi. O pé não tinha lugar. Não tinha. Assim, né? Sabe o fundo do poço? É mais pra baixo. Cava seu fundo. Cava, meu amor. Não, e você Olha, se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Você fala, gente, quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu gosto? Quem que vai gostar de mim assim? É um horror. Eu falei assim, mas é porque acho que eu sempre tive um probleminha com autoestima, mas falando só um pouquinho rapidamente aqui do meu processo, eu cheguei a separar, fiquei 4 meses separadas e tentei novamente por alguns meses e não deu certo. Então, assim, da segunda vez, foi mais tranquilo, né? Porque as fases do luto eu fui vivendo ali enquanto a relação acontecia, como eu expliquei, e eu fui me entendendo como mulher. Pô, eu sou uma excelente profissional, eu sou fazendo valer, eu sabia do risco. Então, assim, eu acho que eu não saí com a autoestima tão abalada assim, porque eu falo sempre, já falei várias vezes aqui, Flávia tá cansada de ouvir, que eu acho que é uma montanha russa, um sobe e desce, assim, que eu trabalho, mas assim, a coragem que eu tive pra sair daquilo me deu caraca, eu sou foda. Nossa, eu demorei meses para falar isso. Meses. Porque são processos diferentes, né? Para você, de cada um e como a gente viveu e tudo mais, mas eu acho que talvez nos momentos em que eu pensei em, de repente, me relacionar e pensar como eu vou viver isso agora, aí foi lá embaixo. Enfim. Eu sou assim, né? Como geminiana, eu sou a pessoa que me moldo ao ambiente. Fácil. Então eu acho assim que primeiro quem me via achava que eu tava bombando, maravilhosa, sem problema nenhum na vida, porque eu tava ali não resolvendo 150 coisas e o mundo é isso, tá decidido, nanana, e eu tenho uma amiga, a Jane, ela fala que eu sou tarefeira, então eu ponho tarefa, pá, vou sair, vou alugar um apartamento, vou comprar não sei o quê, então eu sou focada. Então eu sou focada, sabe, então eu tenho que resolver o que hoje? É isso, comprar uma geladeira, vou comprar uma geladeira. Mas isso me ajudou, Então, só que aí era muito engraçado. Eu fiz esse processo, mas teve um momento que a gente ficou ali morando junto mesmo, já estando separados mesmo, até no papel. E aí, esse foi muito difícil pra mim. Uhum. Eu falo pra todo mundo que pra mim foi a pior fase. Porque que começou a tarefeira, o que eu fiz? Eu me afundei em trabalho. Então eu trabalhava insanamente na semana, e final de semana eu saía infinitamente. Porque eu precisava estar fora daquele ambiente. É como se eu não tivesse mais casa, sabe? Eu não tinha mais lá, não tinha. Porque aquele lugar eu não conseguia olhar para as coisas. Tanto é que eu saí. Não cabia mais ali. No dia que eu fiz a mudança, eu nunca mais voltei. E ficaram muitas coisas para mim pegar, eu nunca mais consegui voltar. Eu precisava apagar, tirar, porque é como se eu rompesse com aquela Flávia de antes. A sensação era, eu precisava romper, porque aquele lugar, ele foi tão confortável durante tanto tempo, e tão aquilo que eu achei que ia ser da minha vida, porque, gente, a verdade é que eu fui educada pra crescer, casar, ter filho e ficar e morrer, e comprar uma casa na praia com 40 anos, me aposentar com 60, tava tudo, eu falo pras pessoas, né, Zá? Tava tudo muito planejado, gente, tava tudo muito ok, entendeu? Tá seguindo ali, só não tive a questão dos filhos, né, não tive filhos, aqui nenhuma de nós tivemos filhos, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tinha isso, assim, eu precisava realmente me desvincular. Então, de fato, eu tive que, como a Neni falou assim, não cabia mais aquelas amizades ali, aquela parte da família, eu mudei de bairro, sabe? Eu mudei do mercado, assim, eu ainda vou no mercado às vezes. Gente, eu não me mudei. Eu mudei o mercado, é foda. Eu sou muito apegada à rotina, né? Assim, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu amo rotina, eu amo ter tal coisa para fazer agora, depois tal coisa para fazer agora. E aí eu sou tão assim, que assim, já era um trauma e uma mudança muito grande. Para não mudar tanto a minha vida, eu aluguei um apartamento no condomínio do lado.
Porque assim, lógico, eu não queria estar lá, mas assim, eu não queria mudar a minha vida radicalmente, eu queria continuar no mesmo trabalho, na mesma academia, na mesma vizinhança. Então, assim, eu não queria ter já era uma mudança drástica, né? Eu não queria ter várias mudanças, mudar de bairro, mudar não sei o quê. Não, Parabéns, Flávia. Não, mas é porque eu acho que eu precisava, sabe? Eu precisava criar uma nova Flávia. Uma nova. Porque, tipo, aquele papel era da Flávia da vida inteira, né? E o que eu falo, era muito cômodo ficar ali. Tipo, muito cômodo, muito. Tava tudo muito organizado. Era só, gente, trabalhar e respirar. E, ó, passinho. Era só isso. Mas quem mandou ficar pensando muito? Mas aí que vai filosofar, ler livro, escutar podcast. Aí dá nessas coisas aí, viu, galera? Aí é geminiana, entendeu? É muito todo bom. esse negócio todo. Mas voltando no Tarefeira, eu acho que uma boa dica que eu recebi, assim, da minha terapeuta foi, para mim, ajudou no sentido de cada dia eu ter uma tarefa, eu ter uma meta para cumprir, desde, tipo, colocar a cortina, entendeu? Não era, nossa, uma grande meta, era tipo assim, ó, procurar apartamento para alugar. Hoje eu fui procurar 3, foi ótimo. Tipo, tô andando, entendeu? Então, assim, eu vou conseguir, eu vou caminhar. Não, na próxima etapa ia se assinar um papel não sei do que, tal. Na próxima etapa era falar sobre o divórcio, do papel. Então, assim, cada etapa que eu fiz, assim, colocar tarefas para fazer me ajudou muito a sair daquele estado de tristeza, né? Porque eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei muito, muito, muito triste, e por um tempo que eu achei que ia passar e não passava, assim, acho que eu fiquei, sei lá, 2 meses, assim, bem triste, mas o que foi me ajudando a me recuperar foi colocar essas coisas, assim, eu preciso reconstruir, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Eu voltei, a Flávia falou que ela ficou um tempo morando ainda, né, com o ex-marido. Eu voltei para casa da minha mãe por alguns dias, assim, acho que foi esse tempo mesmo, uns 2 meses, e também foi horrível, porque aí não sabia mais, assim, não era o meu lugar. Que loucura isso, Nelly, porque eu lembro na época de pensar nessa possibilidade, eu falei, eu não vou conseguir aí chorar. E para mim foi uma sensação ruim, assim, meus pais me receberam de braços abertos. Claro. Tá? Mas assim, não é isso, mas a minha sensação foi uma sensação de retrocesso, que eu estava retrocedendo na vida. Então, ao invés de avançar, eu fui para trás. Então, assim, já não bastava o fracasso, já não bastava a tristeza, já não bastava a vergonha. Ainda voltar um passo, aí eu falei, não. Muita sacanagem. Não. Tá querendo demais de mim. Não, vamos pra frente. E aí eu me virei nos 30, fui pra cima, fiz minhas continhas, aluguei apartamento, fui pras cabeças, me mudei com um sofá, não tinha TV, uma tela de monitor, que mais? A geladeira também não tinha, e o fogão eu acho que tinha. Foi isso. Apartamento vazio, gata, foi lá. Dele correndo sozinha em casa, sem tanto espaço. Foi. E aí dormi no colchão no começo, foi isso, tipo, foi uma coisa atrás da outra. Mas isso, gente, mulheres que estão nos ouvindo, mas isso me fortaleceu, assim, de uma maneira, assim, nossa, cada pequena conquista, como colocar o varão da cortina na parede, montar o primeiro móvel sozinha, era comemorada como se fosse o final da Copa do Mundo, entendeu? Isso que você tá falando é muito engraçado, porque eu me mudei, eu separei, e aí me mudei bem perto do meu aniversário, e eu lembro que no dia do meu aniversário eu fiquei trocando tomada, porque eu achei o máximo. Você fugiu bastante, tá, Flávia, do seu aniversário? Fugi, porque com quem que eu ia comemorar? E o Bingo, caralho! E assim, qual Flávia você ia comemorar, né? Exatamente! É isso mesmo. Hoje eu consigo entender. E aí, tipo, eu lembro que eu fiquei aqui, eu acordei, e eu acho que foi uma emenda de feriado, foi alguma coisa assim. E aí eu pegava e falava, todo mundo, mas você tá bem? Eu tô bem, eu trocando tomada. Eu falei, eu preciso ocupar esse dia aqui.
trocar. Falei, nossa, aqui é muito terapêutico. Nossa, então, 10 maravilhoso. volts de 10, como é que fala? Esqueci o nome lá. E aí troquei um monte de tomada e acho que eu coloquei uma prateleira e tal, e não sei o quê. Eu falava, mas aí você falou assim, eu precisava disso para me sentir potente de novo. Isso. Né? Você precisa encontrar sua potência sozinha. E isso é muito doido, porque, gente, a gente não é educada para isso. Eu tenho uma amiga que tem uma filha e ela fala assim, eu espero que ela não saia da minha casa para casar, que ela vá morar sozinha, viva uma vida inteira e depois ela decida isso. Porque essa experiência, ela é fundamental para saber quem você é. Flá, e tem uma coisa que eu acho legal que você falou agora, que eu acho que a gente não contemplou, que é também o medo de ficar sozinha, né? Eu acho que muitas mulheres esse medo eu tinha. Esse medo. Eu acho que é um dos maiores medos. E aí, assim, a gente pode, eu não sei aqui se cabe, mas eu acho que a gente pode também colocar nele uma faixa etária, né? Talvez uma mulher de 20 não tenha tanto esse medo, mas eu me separei com 38 anos, você se separou antes, que eu lembro, se a gente é da mesma idade. 35, 36, eu acho que foi isso. E aí é muito difícil. A Zá separou com 33, né, Zá? 33. Eu acho que, mano, e assim, você escuta, tá? Porque eu ouvi, mas quem vai te querer agora? Nossa, não. Aí. Mas fora isso, eu também pensava, eu falava, gente do céu, eu vou ficar solteira com 30 e poucos anos, gente, que fracasso a minha vida. Como é que faz, né? Mas isso dá até outro episódio. Verdade. Mas, gente, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que assim, é igual a Flávia linkando então com a Flávia falando sobre morar sozinha, né? É uma delícia você também se conhecer, saber quem você é, o que você gosta, como é a sua companhia, porque assim, não é papo de coach ou papo de sei lá o quê. Se você não gostar de você e da sua companhia, quem que vai gostar de você? Então, assim, você tem que se amar, adorar estar com você, para depois pensar, oh, meu Deus, eu vou ficar sozinho, não arranjar ninguém. E assim, por um tempo, até falo pro meu marido, agora eu sou casada, maravilhosamente casada, apaixonada. Olha o recomeço aí. Eu falei que era do recomeço, já? Até falo para ele, eu falei, por algum tempo eu realmente me conformei e achei que eu ia ficar sozinha. E por algum tempo aquela ideia, tipo, pareceu serena, assim, sabe? Tudo bem, se for assim que for para ser, eu vou ser feliz dessa maneira, sabe? Então foi nessa hora, quando eu estava serena, que surgiu um novo amor, e aí eu tive a chance de recomeçar e reacreditar, sabe? Você não acreditava mais, não acreditava no casamento, não acreditava mais no amor, não acreditava em nada. Nada. E assim, e tem um detalhe importante que vocês vão dar risada, mas eu trabalhava com casamentos. E aí... Maravilhoso. Era assessora de casamento. Caraca. E aí aquilo também afetou essa parte profissional, porque eu pensei, como eu vou fazer algo em que eu não acredito mais? E realmente eu não acreditava mais no casamento. Mas, né, a vida é tão louca e imprevisível, e assim, a vida é muito, né, movimento, assim. Mesmo que assim, você fique sozinha, ou que você, enfim, não tenha mais alguém, a sua vida vai sempre acontecer coisas que vão te surpreender e que vão te levar para um lugar melhor. Eu acredito nisso, assim. Eu queria complementar esse lance do medo de estar sozinha. Eu sempre tive muito esse medo de estar sozinha. Eu saí, né, da casa dos meus pais para casar. Nunca tinha morado sozinha antes de casar. E claro, guardado as devidas proporções, eu aprendi a gostar ali de ficar os meus momentos sozinhas durante o meu casamento, porque ele trabalhava bastante, tal, uma época ainda bem tranquilo ali do casamento, mas uma coisa que me pegou muito é que eu me sentia sozinha, que coisas que me levaram a decidir
pela separação. Eu me sentia sozinha com uma pessoa do lado. Isso era horrível. Isso era muito ruim, né? Essa sensação. É a pior solidão, né? É a pior solidão, gente. Ah, e tem uma música, né? Um pagode. A solidão a dois é um castigo. Sim. E aí é o que eu falo que quando eu era casada, eu vou só abrir aqui, eu não abro muita coisa, mas é porque isso é cômico. Isso se parece muito comigo, para quem me conhece. Eu sou falante e eu sou uma pessoa que gosta de contar da minha vida, do meu dia, filosofar em lugares profundos. E aí eu não tinha um parceiro que gostava de ouvir, de compartilhar isso. E aí quando eu ficava exausta assim de não ter com quem compartilhar, eu falava, porque isso aqui é um monólogo. Eu ficava sozinha em casa, assim, ele olhando pra minha cara, tipo, louca. E eu, porque não tem jeito, né? Não sei porque eu tô aqui. Isso aqui é um monólogo de ver morar sozinha mesmo. Já que eu só falo sozinha, eu mesmo falo, eu mesmo respondo, eu mesmo dou a réplica. Réplica. Gente, isso é muito. Hoje eu olhando isso, eu dou risada. Mas na época, eu chorava. Ninguém me responde. Nossa, não, aí é triste mesmo, é triste. Eu gosto é triste, a gente ri porque superou, né, amiga? A gente ri. Então, porque se alguém estiver ouvindo a gente, estiver divorciando e ver a gente falando de divórcio rindo, já vai se convencer. Não é a mesma coisa. Não é tão problemático. Não é uma coisa a se fazer. Não tem ninguém triste aqui, viu, querida? E assim, tem, né, você falou, né, que você ficou uns 2 meses ali pra se recuperar. Eu lembro que eu tinha umas coisas, acompanhou muito de perto, assim. Eu tinha umas coisas bestas. Às vezes eu tava no pagode, começava a chorar. Normal. Mas assim, uma coisa triste. E é triste, assim, o pós-balada, em casa sozinha, era uma depressão, assim. Aí eu comecei, depois de um tempo, a não querer ir mais pra balada, porque eu não queria sentir aquela solidão do pós-balada. Só pra não sentir a solidão do pós-balada, você não queria mais. Eu lembro que eu chegava cansada, eu falava, não vai dar, gente, isso aqui não é pra mim, não. Tá vendo que eu não tenho mais idade? Parece assim, fazendo uma analogia, tipo, as substâncias ilícitas, assim, sabe? Pode falar coisas muito, né? Então a gente vai lá, consome, que legal, fica feliz. Aí depois, que não tem mais o ápice da felicidade, da alegria, não sei o que lá, você fala, não tem nada disso. Você olha para o lado, não tem a banda de pagode, não tem a amiga sorrindo, não tem nada, você fala, gente, então a vida é isso. Eu vou ter que falar a minha experiência aqui, e aí, quando a Flávia falou do aniversário dela, eu acho que pouca gente sabe disso, que foi o ano de 2022, eu tava morando com ele, já tínhamos decidido separar, então a gente tava fazendo o protocolo do aniversário, então assim, eu comemorei meu aniversário sabendo que eu ia me separar pra ontem. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que me anulava muito, né? Por uma série de coisas. Eu falei, eu não vou desistir. Leonina, eu passei 30 anos da minha vida, 33 anos da minha vida, sem comemorar meu aniversário direito. Eu não vou desistir. E aquilo foi muito bom pra mim. Porque ter recebido o carinho dos meus amigos ali na época me ajudou a, tipo, poxa, apesar disso tudo, eu tive um dia feliz. E, né, eu acho que eu descobri um novo mundo, né, depois que eu fiquei solteira. Então eu não tive essa bad que você que bate depois da balada. Eu falava, que da hora. Não, eu tinha uma preguiça. De novo, cada um tem um processo diferente. Eu tinha uma preguiça, às vezes. Eu falava pra acho, não sei se eu vou hoje, não. Às vezes eu falava assim. Ela, não, amiga, vamos hoje, eu preciso. A gente separou bem numa época muito parecida. Aí tinha dia que eu falava assim, não, Zá, eu preciso hoje. Era uma quinta-feira. Era tipo quinta-feira. No dia tinha que trabalhar normal. Eu, não, Zá, eu preciso hoje. E a gente rejuvenesce, né? Nossa Senhora! Uma energia que isso não sabe de onde energia. vem. Gente, eu sei lá, atrás, 37 anos descendo até o chão. Eu não acreditava. 5 horas. A gente ficava louca, era eu mesmo. Não, a gente ficava, às vezes, num lugar 9, 8 horas em pé dançando, eu e a Zá. Eu falava, gente, quando eu trabalho 2 horas, eu tô destruída. Exatamente. Não, mas a energia não é inegável.
É inegável que sai uma energia, assim... Não que sabe de onde. Eu tinha isso dentro de mim, e eu acho que cabe aqui falar que não quer dizer que a gente saía na quinta, saía na sexta, no sábado, que durante a semana, passou o sofrimento. Não. Tinha alguns momentos, vinha. A Flávia falou que no meio do rolê ela sentia vontade de chorar. E chorava, né? Tá? No meio do rolê, a gente tinha papos existenciais sobre isso, porque a gente estava se conhecendo no meio do rolê, né, Flávia? Quem vê stories não sabe como é por dentro, gente, a sessão de terapia do dia seguinte. O recorte é minúsculo. Não é 10% do que acontece. Então, não quer dizer que a gente não tinha... Acabou de se separar, olha lá, já tá na balada, lá. Ali é sua salvação, às vezes, gente. E é onde você... É porque, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar que quando a gente se parece, que eu falo, assim, você perde ali a dupla, né? Vai pro sozinho e você precisa fazer novas conexões também. Eu sou muito a favor, sabe, de você ir pro mundo, vai conhecer gente, sai. Gente, eu sou geminiana, né? Então, era assim, na quinta-feira eu tava com a Zá, numa balada até 3 horas da manhã, na sexta eu tava no teatro, no sábado à tarde no museu, e no sábado à noite de novo com a Zá na balada, no pagode, e domingo no almoço com um monte de gente. Admiro. A Zá é só balada, museu eu não era gosto. mais balada. E aí, tipo, eu falava, gente, eu preciso disso, eu preciso de gente, conectar gente, ver gente, ideia, gente diferente, que eu nunca vi, que eu nunca pude ver. E também conhecer pessoas que participaram, desculpa, Zá, e também conhecer pessoas que participaram, que viveram a mesma coisa que você, né? Ou coisas parecidas. E eu falava pra Zá, que parece que a gente tinha um imã, né, Zá? Imã. É o Clube das Divorciadas. Era total o Clube das Divorciadas. Cara, eu passei acho que 1 ano só conhecendo mulher que tava ou se separando ou já era separada. Todas. E aí você conhece histórias, você vê como cada uma, enfim, encarou. E aí, de repente, você fica lá se martirizando, você fala, minha história não é a única, gente. E aí, eu queria entrar num lugar que aí todas nós aqui provavelmente temos algo para dizer, que é quão importante são os seus amigos nessa hora. Muito. Essencial. Assim, eu também fiz igual a Flávia, comecei a diversificar o grupo de amigos, mas sempre tinha aquelas amigas que você queria estar ou falar, né? Eu acho tão maravilhoso. A gente tem, se você pensar, tem uma amiga para tudo, né? Uma amiga para balada, uma amiga, como a Flávia falou, para o museu, uma amiga para desabafar, uma amiga para filosofar, uma amiga só para te ouvir, uma amiga que só fala e você ouve. Eu acho que, assim, nesse momento, você contar com aquelas pessoas que sempre estiveram do seu lado, que não te julgam, né, que te acolhem, eu acho que é fundamental. Porque, assim, também tem uma coisa, não quero jogar bad aqui, que a gente está falando do apoio das amigas, mas tem algumas pessoas que elas vão te julgar, né, num primeiro momento. E às vezes pode vir de pessoas muito próximas de você. Infelizmente, Como vem. Olha como ela vem. É isso. E é nessas que você acaba perdendo, né, ali, acho que entra no que a gente já falou, que você não perde só a pessoa, né, você vai deixando alguns amigos aí também para trás, infelizmente, por conta desse julgamento. E aí, aqui nesse papo, a gente convidou mais uma pessoa. Eu conversando com a Zá sobre como que a gente vai fazer esse episódio e tal. Achamos muitas dificuldades. Uma das dificuldades, eu acho super importante a gente falar aqui, Nili, eu falei, Zá, mas nós 3 nos separamos, nós não temos filhos. É verdade. Queria tanto alguém com filho para falar. Sabe qual é o problema? Eu conheço muita mulher que é divorciada com filho. Só que a maioria tem alguma questão jurídica. O ex-marido toda hora pede revisão de pensão, ou acusa ela de alguma coisa. E aí usa o filho, né, automaticamente. E algumas outras, por questão assim, eu não quero destruir a imagem que o meu filho tem do pai dela, do pai dele. Entendeu? Porque se eu for falar o que aconteceu, como eu fiquei, pode ser que ele, né, escute no futuro e aí entenda isso de uma outra forma. Eu não quero... Então é muito interessante. Então, gente, para quem tá ouvindo aí, infelizmente nós não temos, assim, né, muitos. Mas nós temos um relato, Lili, da Jo,
A Jo, é Georgina, ela vai se apresentar aqui, mas ela faz pilates comigo. E uma vez ela contou a história, eu achei tão sensacional. E aí eu chamei ela para compartilhar um pouquinho com a gente. Eu vou colocar a história dela aqui, tá bom? Bom, meu nome é Georgina, eu sou terapeuta corporal, tenho 2 filhas, 2 netas, já todas mulheres e moças, né? E quando eu criei coragem, né, para entrar com o processo de separação, em 1992, qual não foi minha surpresa? Eu não poderia passar para o divórcio direto. Eu precisaria passar pela separação judicial, esperar 1 ano e depois entrar com o processo de divórcio. E na época, além de ter todo esse transtorno, né, que seriam dois processos, né, que eu teria que entrar, meu ex-marido, né, não quis tomar participação nenhuma, porque ele não tinha interesse, muito pelo contrário, ele queria que aquilo não acontecesse, então eu precisei arcar com a despesa da separação judicial, esperar 1 ano, porque eles achavam que dentro desse ano o casal poderia se reconciliar, então revertia a certidão. Como não foi o meu caso, 1 ano depois eu procurei um advogado para entrar com o processo de divórcio. Então, durante 1 ano ainda eu fiquei atrelada, porque você fica nem lá nem cá, né? Não é nem uma coisa nem outra, não é nem solteira nem casada, está no meio termo. E numa época ainda que existia um preconceito em relação à mulher desquitada, né, que falavam na época, porque as outras mulheres casadas, né, tinham receio das desquitadas. Então ainda era uma coisa pejorativa ainda. Então 1 ano depois com o divórcio você ficava, entre aspas, mais livre. Então diminuía um pouco esse peso da separação. Mas mesmo assim, até hoje em alguns locais, em algumas reuniões, algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com relação à mulher divorciada, como se a gente fosse tirar o marido de alguém. E eu parto do seguinte princípio: ninguém tira nada de ninguém, a não ser que a pessoa já tenha perdido, tá? Então, foi um processo longo, mas que para mim valeu a pena, mas a gente precisava passar por esses 2 processos. Então, foi isso que eu encarei fazer, mesmo o meu ex-marido não ajudando, nem foi registrada uma pensão e ele não pagou a pensão, mas eu também não quis entrar com o processo porque ia ser mais trabalhoso e eu sabia que também não ia demorar muito tempo, ele voltava na mesma. Então foi isso. Então eu banquei a minha separação judicial, banquei o meu divórcio e graças a Deus estou muito bem, tá bom? Beijo. Gente, assim, o que ela falou, tem tanta coisa, né, para falar. Primeiro que esse processo eu acho que já não se passa mais, né, não precisa fazer essa separação depois do divórcio. Hoje a gente pode ir direto. Era super usual, mas uma coisa que ela falou que me chamou bastante atenção foi, eu também senti um pouco que parecia que eu divorciada, eu virei uma ameaça para casais. Sim, isso eu também. Assim, né, é muito forte, assim, e vai se criando um clima, assim, né, como se assim, divorciei, eu vou falar a palavreado bem chulo, né, eu quero pegar qualquer macho, que coisa horrorosa, assim, eu me sentia, olha, enfim, até evitei de sair com algumas pessoas durante algum tempo. Não tem nem fundamento, sabe? Não tinha fundamento. Então, não tem fundamento, porque você não tá querendo mesmo. Só que você percebe que é isso, é o julgamento. Então, assim, e aí, a Kelly falou, e às vezes vem de pessoas tão próximas, que você fica muito acabada, né? E aí, quando a gente, é o que eu falo, porque você divorcia de um monte de gente, né, no processo. Então, ele é muito difícil. Porque é isso que ela falou aqui, assim, porque eu coloquei o áudio da Jo, primeiro quero agradecer muito a Jo, assim, porque pela experiência dela, eu lembro quando eu ouvi, eu falei, nossa, Jo, era muito mais dolorido, você tinha que ficar revivendo toda hora aquilo, né, não era logo de uma vez, e ela falou isso, ela falou, Flávia, era um julgamento, eu já ouvi outras mulheres falando assim, na escola dos meus filhos, sabe, eu chegava na reunião de pais, as mulheres, tipo, agarravam seus maridos, sabe, na festinha, sabe a festa junina, que todo mundo vai assistir o filho se apresentar? Lá vem a divorciada. Isso, tipo, sabe quando as mulheres pegam na mão do marido? Tipo, isso aqui é meu?
Nossa, eu vejo isso vi em filmes, mas não me abala, nem acho tão estranho esse tipo de coisa acontecer. Eu tava ouvindo hoje um podcast que a própria Flávia me indicou, da Tati, falando do processo, da Tati Bernardi, falando do processo de divórcio da mãe dela, né? Que na época que a mãe dela se divorciou, eu acho que foi anos 80, isso, porque ela fala que ela se divorciou, ela tinha 5 anos, né? Que quem decidia era o juiz. E, tipo, o juiz sempre negava. E aí entra no que a Flávia falou. Ele não te bate. Ele, né, faz o mercado. Sustenta a casa. Sustenta a casa. Separar, louca. Separar. É isso mesmo. Né? E aí, só quando ela entrava com vários pedidos, eram negados, e a advogada falou: a gente vai conseguir quando entrar uma juíza mulher. E aí, só com uma juíza mulher, ela conseguiu o divórcio. O divórcio. E aí, como a gente estava falando, assim, a gente brinca, a gente já falou isso no episódio, que a gente tem aqui um grupo de apoio, né, Zá? Que é aqui as amigas. E aí tem gente chegando, eu falei naquela época, já chegou. E aí a gente tá cada dia maior nesse grupo de apoio. E, vem assim, você também, brincadeira. Você também. Mas assim, gente, sem brincadeira, sem coisas agora. Como a Nelly já citou ali lá no começo, ela já arranjou um novo parceiro, tá casada de novo. E aí eu acho que uma coisa, Zá, que a gente não pode deixar de falar, é que o importante é você não se perder de novo no processo, né? Você pode sim ter alguém. Dentre essas nossas amigas, existem algumas que têm já um namorado, alguém, aí tem 150 títulos para quem quiser, né, quase casada, etc e tal. Mas a gente não pode se perder, sabe? Não pode deixar ali se perder de novo, né? Assim, se perder só em saber viver de dupla, sabe? De casalzinho. Você também ter os seus momentos. Eu acho isso fundamental, assim. E porque aí é que a gente consegue se apoiar, né? Aí é que a gente consegue estar unida de verdade. Eu acho que a amizade, inclusive, acho que eu já publiquei isso várias vezes, que acho que os momentos que eu mais me senti sozinha, mais me senti fragilizada, foi o amor de uma amizade que me salvou, né? E eu acho que isso é muito valioso, isso não para mim é inegociável, assim. Por isso que é muito importante, até o que a Nelly falou, isso, né, as amizades que me salvaram no período que eu estava muito mal, eu vou ser eternamente gratas e não vou deixar jamais que essa vida dupla, se eu de repente encontrar alguém ou se eu estiver com alguém, isso não vai tomar, sabe? E outra coisa que eu acho imprescindível, Zay, é a gente falar, assim, dos apoios de a terapia, o remédio, sim, entendeu? Se precisar, eu falo que eu comecei a tomar remédio depois que eu me divorciei. Aí vai ter gente, nossa, mas por que você se divorciou então? Gente, né, fez parte do processo, eu precisava daquilo, tinha toda uma questão com ansiedade que vinha há muito tempo, então não rejeite os apoios que existem. A medicina pode te trazer. Que a medicina... Não, eu lembro. Eu falava pra Zá, não, agora, Zá, só um remedinho pra dar conta de mim. Eu falava, não, amiga, hoje eu preciso. Hoje meio negocinho, que eu não vou fazer propaganda, ou não vai dar. Não vai dar, porque tá muito difícil. E olha assim, que acho que a gente enfrentou isso assim, chorando, eu chorava, sou uma pessoa chorona, chorava de, aquele choro de se acabar. E aí a Nelly falou, engraçado, que ela falou, morar com a Zá falou, não vai dar nem pra chorar. E eu lembro que eu conversei com uma prima minha na época, ela falava, é bom, Flá, quando você mora sozinho, que você pode chorar em qualquer lugar. Isso. Eu falava, mulher, não é? Quer chorar isso. na louça? Eu falava isso também. Eu posso chorar na cozinha. Ninguém vai na lavanderia, estendendo roupa, na varandinha. Essa é a parte boa. Mas complementando aqui, Flá, o que você falou, acho que é importante também para quem está passando esse processo, conversar com pessoas que estão passando por isso, ou que já passou, né? Eu acho que por um momento
porque eu demorei para encontrar pessoas assim, que estavam vivendo isso. Eu tive apoios de pessoas que eram casadas, porque algumas pessoas ficaram comigo, me apoiaram, mas eu acho que ter alguém que passou, que está passando por isso, é muito importante. Então, ali naquele primeiro ano, ali, 2022, assim que eu me divorciei, eu não conheci pessoas assim. Então, é muito importante, porque talvez isso, se você só tem amigas que são casadas, não estou dizendo para você abandoná-las, não é isso. É mais por uma questão de experiência, de inspiração, cara. Você vai poder ver, olha, a pessoa se reconstruiu, ou vocês vão caminhar juntas aí para essa reconstrução. E como é voltar para a pista? Trabalhoso, tem uma preguiça dos infernos. É muito trabalhoso. Eu me vi num desespero, Flá, porque assim, você também acho que compartilha disso. Não existia apps de relacionamento quando a gente... Não tinha nada, gente. Eu era uma criança. Tinha um bate-papo, mas não conta. Amiga, eu conheci o povo na igreja, na faculdade. Idem. É assim que eu conheci a gente. Como os incas faziam. Como os incas faziam, era na igreja, na faculdade, no trabalho, né, que a gente conhecia a gente. Menina, quando eu separei, eu falei, vixe Maria, trabalhoso isso aqui, hein, galera? É muito trabalhoso. E acho que aí entra essa questão da autoestima, tipo, será que eu sou interessante? Será que eu sou bonita? Horrível, né? Eu não tô... Você se questiona, nossa, mas ao mesmo tempo... eu achava que ninguém nunca mais ia olhar na minha cara, que eu tinha cara de que era casada. Coitada. E que eu tinha cara de que nunca mais ninguém olha pra minha cara. Ai, a gente vai pra esse lugar, tipo, não sou nada e tal. Eu sou uma pessoa, eu sei que você precisa se reconhecer, né, ver o seu valor, mas é muito bom quando você tem a validação do outro. Uma delícia. Tá? Eu acho que é uma delícia você ter. Não vamos ser hipócritas em falar, não, você precisa se reconhecer pelo que você vê, não pelo que o outro sente de você. Meu amor, quando o outro te reconhece, também é bom. Aí você fala, realmente, eu acho que eu sou uma gostosa mesmo. Olha, não eu sou literalmente uma grande gostosa, amiga. Tipo, você não é uma pequena gostosa. Você é a grande, eu sou a pequena. Isso. Eu tinha uma amiga que me chamava de mini gostosa. Mini gostosa é muito ela bom! Me chamava, nunca vou esquecer, ela falava, amiga, você é tipo uma mini gostosa, né? Eu falava, que bom, você é uma mini gostosa, pô. Que bom, né, amiga? E aí... atende vários públicos, gente. Sem preconceito. Sem preconceitos, exatamente. Não, e aí, isso que você falou é muito interessante, porque eu não sei, né? Pra mim tinha esse negócio de... Eu fiquei muitos anos em relacionamento. Sempre estive em relacionamento, né? Eu sou a namoradeira. A minha irmã, ela zoa com a minha cara, assim, a todo tempo. A Josá também. A minha irmã não me zoa, que eu não tenho irmã. Mas eu sempre fiquei em relacionamentos também. E aí, tinha um negócio de que eu falei, eu nunca fiquei sozinha, né? Que coisa doida isso aqui. Não sei fazer isso. E aí, com 38 anos, gente, aí a gente volta pro episódio anterior lá do etarismo, né? Eu sou super péssima. Então eu entrava no lugar. Nunca esquece. Agora é virar titia. Eu falava até pra minha irmã, então você tem um filho logo, que eu viro titia com o título certo, né? Pelo menos eu vou ter um sobrinho, porque virar titia sem sobrinho não vai dar. E aí, de verdade, pode estar sendo péssimo, você pode não concordar quem tá ouvindo, mas quando você olha e você vê que alguém também olha pra você, que existe, nossa, olha, você tá viva, né? Tô vivona. Tá viva, pessoas se interessam por você, menino, que loucura. É muito bom, né? É muito bom, assim. É de fato, aí quando você permite, é de fato você se abrir pro novo. Entender que, como a Anneli falou, tipo, o fim depois tem um começo, né? E que às vezes eu falava muito essa frase de uma amiga que falava, eu não aguento mais falando essa frase, mas eu falava, são ciclos. Acabou um, começou outro. Lembra que eu falava? A minha amiga falava, dê essa frase sua. Falava, mas não, Mas é sensacional, assim. E é isso, gente. Quem tá ouvindo aqui, que tá pensando em alguma coisa, olha, dá pra viver. Não, nada é fácil, mas Flávia, nada é.
Vou puxar aqui o que você falou, que antes, né, que eu estava no relacionamento, tipo, você não via nada. E, de repente, você passa a ver. Essa é a parte mais cômica do rolê. Essa parte quando você fala, nossa, existe um mundo aqui. Fala, mas existe um homem? Isso é quase isso. Não é verdade? A gente que é hétero, no nosso caso aqui, a gente é hétero. É tipo, existe homem, gente. Nossa, olha que coisa engraçada. Eu passei 13 anos sem ver ninguém. 17 de olho fechado. Louca. Mas tá bom, né? Tava dentro do relacionamento, tava tudo bem. O flerte não é um negócio legal. Aprender de novo, né? Aí a pessoa fala algo e você fala, engraçadinho. Você dá risada, você fala, tipo, não mereço isso. Eu lembro que eu ria muito, Zé. Eu falava, menino ali vai falar comigo, que engraçado. Eu me diverti horrores. Eu achava engraçadíssimo. Nelly, só pra gente finalizar aqui, o que você diz pra quem tá passando por essa fase de divórcio, pra essa pessoa se sentir acolhida e entender aí que uma hora esse sofrimento vai passar? Existe vida após o fim, acho que é isso, né? Porque não é um bicho de 7 cabeças, estar sozinha faz parte do processo para você se conhecer, voltar a se amar, conhecer pessoas novas. Eu acho que todo recomeço é difícil, é doloroso, é demorado. Respeita o seu tempo, o tempo de cada pessoa é diferente. De repente você não é aquela que vai se jogar na pista, que vai tô solteira, mas vai se encontrar e se entender como pessoa, como mulher. Eu acho que isso eu acho que a gente pode enxergar esses recomeços como uma oportunidade de se reconectar consigo mesma. Perfeito. Ótimo. E aí, depois dessa diquinha de Nelly, Rossane, Zá, vamos lá. Sua dica de milhões. Acho que se autoconhecer. Eu acho que é muito importante, porque, como foi falado aqui, independente de como foi o processo, é muito tempo vivendo a dois e você não consegue se descobrir, você não consegue saber quem é você. Então, se descubra, né? O nosso processo aqui, né, de superação, passou pelo lance de ir pra balada e tal, e como a Fá falou, tem gente que não vai ter esse processo. Pode ser que você nunca tenha ido, como eu nunca tinha frequentado e adorei, mas tudo depende aí da tua personalidade, você saber o que você é, o que você gosta, e se permitir o novo. Tem uma coisa que eu fiz, eu acho que eu me descobri muito corajosa. Eu fiz 3 viagens já, sozinha. Não é algo muito comum, não é algo que o meu ciclo de amizade da época fazia. Então, assim, você conhece gente, você conhece outras culturas, você vai se descobrir, e foi muito importante para mim me descobrir uma pessoa corajosa, porque ainda me sinto uma pessoa meio medrosinha, assim, mas tem um lado, eu acho que o medo me põe no chão, sabe, para eu não fazer muita loucura, que eu acho que eu sou meio avoada, leonina, mas eu acredito que foi muito bom para mim, esse lance de descobrir a coragem. Então, acho que, para fechar aqui, acho que se abrir para o novo, acho que é isso. A minha diquinha marota, parecida, eu falo que a gente sempre acha que já viveu um monte de coisa, e aí a gente acha que acabou, né? É interessante isso. Com 30 anos eu achava que minha vida estava toda desenhada. E estava tudo certo, tudo muito desenhado, eu tinha data para tudo, plano para tudo. E aí, de repente, mudou tudo, todos os planos, todas as datas. E eu aprendi que a mudança, ela também pode ser boa. Embora eu brinque que eu sou geminiana, assim, fui uma pessoa quase terra, quase signo de terra em relação a relacionamentos. E hoje eu vejo que tudo tem seu valor, né? Mas que o tempo e a mudança, ela pode ser boa, sabe? Que não é que ela vai ser boa o tempo todo, porque não existe. É igual aquela, né? Tem uma frase assim, bem famosa que são momentos de felicidade, né? Os momentos de felicidade acontecem no intervalo das coisas. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Não vai ser fácil.
Eu falo que eu já tinha passado por várias coisas na minha vida que eu achava que tinham sido muito difíceis, mas que me divorciar, né, com o meu contexto ali, foi muito difícil. E hoje eu me enxergo uma mulher eu me enxergo um mulherão, embora eu seja uma mini mulher. É um mulherãozaço que no dia do aniversário troca tomadas. Ela troca as minhas tomadas, vocês não estão entendendo. E aí, eu desse tamanho não troco tomada, desculpa. E aí, eu acho que é isso, é você, assim, acreditar. E acreditar, sabe aquela intuição? É meio piega isso, mas é verdade. Quando você tá num lugar e você fala, não é meu lugar aqui. Não tá mais. Acredita. Porque esse incômodo, ele não é à toa. Uma vez eu ouvi que a angústia, ela não é à toa. Uma angústia, ela não vem do nada. Não é uma criação da sua cabeça. Ela tá denunciando alguma coisa que não tá boa. Então, escute. A gente espera que vocês tenham gostado muito desse papo. Eu adorei. Eu adorei papo. Embora seja muito difícil, mas é muito bom. Eu adorei porque passei, né? Eu espero que esse episódio alcance muitas mulheres que estejam passando por isso e que vocês dividam com a gente o que vocês acharam desse episódio. Se você não passou por isso e tá ouvindo, envia para alguém que tá passando por isso. Por favor, não é, Flá? E assim, e mesmo que você esteja ouvindo isso, você não passa por isso, você tem um ótimo relacionamento, ou você sempre foi sozinha e não, né, nunca casou, etc e tal, apoie quem tá passando por isso. Julgue menos, sabe? Apoie mais. Apoie mais, gente. A gente precisa de apoio, não de julgamento. Exatamente. Perguntar o que a pessoa precisa, como você pode ajudar? Como eu posso ajudar? É simples. É simples. Às vezes a pessoa, tipo, só quer um abraço, ela só quer ser ouvida, ela só quer presença. Ela não quer nada demais. Esses dias eu tava passando por umas coisas mais difíceis, e aí perguntaram pra mim, mas o que eu posso fazer por você? Eu falei, me abraça. Me abraça, fica aqui comigo. Me abraça e fica aqui comigo. Que é o que você consegue fazer, é o que eu preciso agora, né? Então, às vezes, é o básico, gente. É a pessoa quem tá passando pelo processo, minimamente se sentir acolhida, ouvida. Às vezes a pessoa quer falar, porque nem ela tá conseguindo explicar, né, Zá? Às vezes é um turbilhão e você nem consegue entender, você precisa falar para entender, às vezes. Exatamente, gente. Bom, é isso. Obrigada, Flá. Nelly, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Valeu, Nelly. Beijo. Beijo.